Não tenha dúvida, combate à corrupção já não é mais pauta para 2022. Até a economia caiu para segundo plano. A guerra é entre Bolsonaro e tudo que ele representa e o resto do Brasil. Para eles é uma guerra santa. Para a gente é uma guerra pela democracia e pela inclusão. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo, fazendo um resumão do que rolou desde que os irmãos Miranda apareceram na CPI da Covid e lendo hoje as reações de governistas e da oposição sobre os fatos, eu vejo 2022 com mais preocupação ainda do que eu já estava vendo. E acredite, eu já andava bem preocupado. Não vou cansar de repetir aqui que o principal problema é que entramos numa espiral de narrativas, de versões extremamente opostas para a mesma realidade que não permite o debate honesto, o debate transparente. Devagar a gente está vendo o governo perder força. Os números já mostram isso nas pesquisas. As ruas começaram a mostrar também nas manifestações. Tristemente, aliás, porque estamos em plena pandemia e ninguém deveria precisar ir para a rua. Mas a gente está chegando ao limite usando o exemplo do reservatório vazio que eu venho usando aqui nos últimos dias. O que está dentro do reservatório, o bolsonarismo visível, é um grupo radicalizado, é um grupo que tem uma causa ideológica e está disposto a mentir e enganar por ela se for para evitar que o outro lado ideológico volte ao poder. É bem simples quando a gente coloca a coisa desse jeito. Eles têm os valores deles, que não são os meus, e acredito que também não são os da maioria das pessoas que me veem aqui. Eles são conservadores, eles veem nas pautas identitárias, especialmente a LGBTQI+, uma ameaça à família, da forma que eles veem a família. Para eles, família só existe uma, aquela nuclear, heteronormativa, papai é heterossexual, mamãe é heterossexual, tendo filhos e criando esses filhos de acordo com o que prega o cristianismo. Em cima disso, tem toda uma sorte de preconceitos enraizados no país que tornam uma agressão para eles, por exemplo, ver um casal gay se beijando num restaurante ou adotando crianças. E por causa das redes sociais, quando eles perceberam que muitos pensam como eles, eu falo isso muito aqui, eles passaram a não ter o menor constrangimento em assumir esses preconceitos, mesmo sabendo que a manifestação desses preconceitos pode ser ilegal, pode dar processo e cadeia, e ignorando uma coisa que para quem não pensa como eles é bem lógica e básica, que é: que direito um conservador tem de dizer onde e como um casal gay deve demonstrar seu afeto ou como constituir sua própria família? O que eles têm a ver com isso? Na cabeça desse grupo, o conservador cristão, que ainda está com o Bolsonaro, a Bíblia é o salvo-conduto para o seu preconceito. Eu não tenho dúvida de que essas pessoas se sentem protegidas pela lei de Deus e acham que estão ganhando pontos no céu. Por isso, abertamente, são cruéis com quem só quer ser respeitado como cidadão e ser feliz. Porque é só isso mesmo. Lá no fundo do bolsonarismo, o que a gente vai encontrar de mais forte é preconceito, é homofobia. No estado mais bruto, é discurso de ódio. Sob a arrogância de achar, e na ignorância deles, eles devem achar mesmo que falam em nome de Deus. É um absurdo, é uma leitura seletiva e hipócrita da própria Bíblia, mas é real. Esse é o problema dessa gente. Aqui, nos Estados Unidos, e onde mais tiver essa corrente ideológica, que não é muito diferente do fanatismo e do extremismo que a gente encontra em qualquer país onde a questão racial ou religiosa vem à frente das liberdades individuais e dos direitos humanos. Mas eu não estou aqui com a menor intenção de explicar, muito menos defender, gente preconceituosa que transforma a vida dos outros num inferno usando o nome de Deus. Aqui interessa a forma como isso impacta a política. Porque do outro lado, temos nós, as pessoas que olham para esse pacote todo de ignorância e de ódio e pensam: tô fora, não quero isso para o meu país. E a gente também tende a radicalizar nessa posição, porque para nós, o que eles fazem é inaceitável. Não é o país que a gente quer para os nossos filhos. Só que é o país que eles querem para os filhos deles. E eu estou convencido de que todo o resto, todas as várias discussões periféricas, aliás, algumas nem periféricas, vitais, como economia e combate à corrupção, tudo isso é subordinado, está abaixo dessa discussão primordial aí de cunho ideológico e religioso. Por isso a pós-verdade vence, não a verdade.
Porque mesmo sendo um pacto não confessado, mentir e distorcer são atitudes aceitas para eles, porque é uma guerra. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar na realidade de que não adianta esfregar a realidade do bolsonarismo na cara do bolsominion fanatizado. Porque lá no fundo ele sabe muito bem quem é o Jair Bolsonaro e a sua família. Não adianta, por exemplo, a CPI abrir a caixa preta do Ministério da Saúde. Não adianta provar que é um antro de roubalheira. Qualquer fala estúpida do Bolsonaro ou teoria conspiratória levantada pelos jornalistas alinhados com o governo vão servir para inundar os grupos de WhatsApp e dar o caso como encerrado. Eu estou gravando aqui no momento em que a resposta do Bolsonaro para o escândalo da Covaxin é: não tenho como saber o que acontece nos ministérios. É simplesmente ridículo. O presidente exerce o poder através dos ministérios. Esse em específico, Bolsonaro, não perde a chance de dizer quem manda sou eu. Então que tipo de idiota, defensor do governo, pode achar esse comentário dele lógico e coerente? Não há lógica, não há coerência. E não é pela estupidez do militante que ele usa um argumento estapafúrdio desses e o argumento cola. É pela conveniência. O bolsonarista que ainda está lá no reservatório age de acordo com a sua conveniência, tendo como objetivo o quê? Não deixar voltar a esquerda ao poder. Não é porque o Lula roubou, não é medo do comunismo, isso é o que eles falam. É que eles querem que o Estado brasileiro continue a sua marcha rumo à intolerância contra gays, rumo à negação do racismo, rumo a uma política de segurança pública que oprime, que usa da violência para obter resultados mais rápidos, porque educação e inclusão social gastam muito mais tempo e são muito mais complexas. E do lado de cá? Do lado de cá tem a gente, também numa espécie de guerra santa, só que contra esse retrocesso nas conquistas sociais. E a gente faz o quê? Acaba também, às vezes sem perceber, construindo narrativas, reescrevendo a história, ignorando temas chatos que, se forem trazidos à tona, podem atrapalhar a nossa causa, entre aspas, e ajudar a deles. Do que exatamente eu estou falando? Do ter que engolir um Renan Calheiros relatando a CPI, de ter que fingir que o governo Dilma não foi desastroso, de ter que praticamente beatificar o Lula, de ter que ser reticente quando fala em outras candidaturas, porque existe a chance concreta do Lula vencer o Bolsonaro em primeiro turno, e ninguém quer correr o risco de ver o Bolsonaro ir para o segundo turno e ganhar a eleição depois. Eu sei que eu estou falando de um tema delicado e espero que vocês me entendam, mas esse é o fato. A verdade, especialmente a pauta da luta contra a corrupção, que foi tão cara para o brasileiro desde a redemocratização, já foi escanteada. Bolsonaro, para quem é do nosso lado, tem sido tão desastroso que nós também nos apegamos à nossa própria cota de pós-verdade. Eu estou falando aqui de desastroso já antes da pandemia. E com a pandemia? Com o negacionismo, os remédios sem eficácia, o desastre da campanha de vacinação, se é que a gente pode chamar de campanha, a incapacidade de articular uma política sanitária com os governadores para salvar vidas. Bolsonaro tem que ser varrido da história, mas não vai ser tão simples. Não vou cansar de repetir, ele pode até cair, o que ele representa vai continuar vivo. A família Bolsonaro tem plena consciência disso. Ontem, no auge do escândalo da vacina indiana, apareceu até a ex-esposa do Pazuello falando que eles são monstruosos. O Eduardo Bolsonaro estava no Twitter postando crítica à camisa 24 do Fluminense em homenagem ao mês do orgulho gay. Para mim é a prova mais clara do que eu estou falando. Estão chamando seu pai de corrupto? Acharam um esquema bilionário sobre o general Pazuello? Tudo bem, critica quem apoia a causa LGBT que tá tudo certo. Eu só tô dizendo isso tudo porque eu fui colocado como cidadão na posição desconfortável de ter que aceitar o menos pior, de ter que me alinhar contra Bolsonaro com gente que elogia Stalin e Coreia do Norte, uma minoria, mas tem, e que tá do nosso lado da trincheira, nesse nós contra eles. É importante discutir isso. Eu, por exemplo, tô puxando o assunto porque eu não quero ser hipócrita e nem inocente útil.
Tô contra o Bolsonaro porque nada é pior que ele. Se Lula tiver chance de ganhar em primeiro turno, vou votar no Lula sem medo de ser feliz. Se o Ciro pegar os votos dos indecisos do centro, da direita democrática e esvaziar a candidatura do Lula, pulo pro Ciro. Vou fazer campanha para Lula, Ciro ou quem quer que seja? Não. Vou fazer campanha contra o Bolsonaro e o que ele representa. Isso hoje é um retrato do que eu estou pensando hoje. Se o cenário mudar, muita coisa muda até as eleições, posso mudar também. Mas sempre tendo um foco: tirar Bolsonaro do poder. Eu sou Maurício Ricardo, inscreva-se no meu canal, ative as notificações, deixe seu like ou seu dislike. Seu comentário é muito importante, tem uma pandemia aí fora, use máscara. Obrigado, profissionais de saúde.